Olá, paz seja convosco. É com imensa satisfação que estendo as mais calorosas boas-vindas a todos vocês, queridos participantes deste espaço de reflexão e aprendizado. Ao iniciarmos nossa jornada pelo capítulo 3, o ser humano, imagem de Deus, convido cada um a se inscrever no nosso canal. Ao fazer parte desta comunidade, não apenas terão acesso a conteúdos exclusivos, mas também se tornarão membros de uma família unida na busca por compreender mais profundamente a palavra de Deus. A inscrição no canal não é apenas uma formalidade, é um ingresso em uma comunidade comprometida com a fé e o conhecimento. Quero incentivá-los a se inscreverem para que possamos crescer juntos, compartilhando insights e fortalecendo nossa conexão espiritual. Hoje, enquanto exploramos o significado intrínseco de sermos criados à imagem de Deus, quero destacar a importância do empenho e da dedicação nesta jornada. Assim como em qualquer caminho com Cristo, o estudo da palavra demanda compromisso, um desejo sincero de aprender e, acima de tudo, um coração aberto para a transformação que a verdade pode proporcionar. Em nossa busca pela compreensão do capítulo 3, lembrem-se de que o sucesso nesta caminhada com Cristo reside na constante busca pela verdade, na oração fervorosa e na aplicação prática dos ensinamentos que encontraremos. A imagem de Deus em nós é uma dádiva inestimável, e compreender essa verdade nos habilita a viver uma vida que reflete a luz do Salvador. Nesta jornada extraordinária, estamos todos ansiosos para explorar as profundezas deste capítulo juntos. Que este momento seja não apenas de crescimento espiritual, mas também de comunhão e inspiração mútua. Que possamos, a cada passo, nos aproximar mais da essência da imagem divina que habita em cada um de nós. Que este seja o início de uma experiência enriquecedora e transformadora. Com amor em Cristo. A reflexão sobre a semelhança com os filhos nos leva a uma profunda observação das características que compartilhamos com nossos descendentes. É uma experiência única notar traços físicos, temperamentos, gostos e até mesmo maneirismos que são herdados de geração em geração. Essa observação minuciosa muitas vezes traz consigo uma sensação de alegria e satisfação ao reconhecer em nossos filhos aquilo que é tão familiar, como se estivéssemos vendo um reflexo de nós mesmos. A alegria associada a essa descoberta vai além da mera similaridade física. Encontrar características próprias nos filhos é como encontrar pedaços de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente, criando um sentido de continuidade e conexão. É uma confirmação visual da transmissão de uma parte essencial de quem somos para gerações futuras. No entanto, essa alegria coexiste muitas vezes com a consciência das imperfeições que também podem ser herdadas. Ao observar os filhos, somos confrontados não apenas com nossas virtudes, mas também com nossos defeitos. Essa dualidade entre a alegria da semelhança e a consciência das imperfeições cria um terreno fértil para a reflexão pessoal e o crescimento emocional. É importante compreender que a semelhança entre pais e filhos vai além do aspecto físico. Valores, crenças e padrões comportamentais também são transmitidos, moldando a identidade e a perspectiva de vida das gerações seguintes. A reflexão sobre essa semelhança é uma oportunidade para avaliar não apenas o que compartilhamos, mas também o que desejamos transmitir e modificar para contribuir para um futuro mais positivo e equilibrado. Assim, a observação das semelhanças com os filhos é uma jornada emocionante, repleta de nuances e aprendizados. É um convite para uma profunda autorreflexão, permitindo-nos apreciar a beleza da continuidade geracional, enquanto nos desafia a crescer e evoluir constantemente, tanto como indivíduos quanto como uma família interconectada ao longo do tempo. A narrativa de Gênesis 1:26, que proclama, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é uma passagem profundamente significativa que desencadeia reflexões sobre a criação à imagem de Deus. Ao explorarmos essa passagem, mergulhamos nas entrelinhas da narrativa bíblica, buscando indícios sobre o propósito e a motivação por trás da criação humana. A expressão façamos o homem sugere uma deliberação divina, uma consulta entre as partes da Trindade, indicando uma decisão coletiva de criar a humanidade. Esse diálogo intradivino revela um ato deliberado, planejado com cuidado e intencionalidade. A criação do ser humano não foi um mero capricho, mas sim um projeto concebido com propósito e significado. A alusão à imagem e semelhança de Deus levanta questões fascinantes sobre a natureza humana. O que significa ser criado à imagem de Deus?
Essa semelhança vai além da aparência física, ela abrange aspectos mais profundos, como a capacidade de raciocínio, a consciência moral e a liberdade de escolha. A criação à imagem de Deus implica em uma participação nos atributos divinos, refletindo a santidade e a dignidade inerentes ao Criador. Reconhecer a paternidade de Deus nesse ato de criação gera uma profunda conexão entre o Criador e a criatura. Somos, portanto, não apenas o produto de uma ação divina, mas filhos espirituais de um Pai amoroso. Essa perspectiva evoca um senso de identidade e propósito, uma vez que somos formados com um propósito específico em mente. A alegria na criação humana, presente na narrativa, ressoa não apenas na obra em si, mas na relação que Deus estabelece com a humanidade. A alegria divina não é apenas derivada da excelência da criação, mas também do relacionamento íntimo e pessoal que Deus busca cultivar com seus filhos. Cada ser humano é, portanto, um testemunho vivo da graça divina, uma expressão visível do amor e da alegria que emanam da relação entre Criador e criatura. Assim, a reflexão sobre a criação à imagem de Deus nos convida a explorar as profundezas do propósito divino, a reconhecer nossa identidade como filhos amados e a viver em comunhão com o Deus que nos formou com amor e alegria. Essa compreensão transformadora não apenas ilumina o significado de nossa existência, mas também inspira uma resposta de adoração e serviço ao Criador que nos moldou à sua imagem. À medida que recapitulamos os capítulos anteriores, somos conduzidos por uma jornada de descoberta e discernimento. Nossa reflexão até agora desvendou os equívocos do materialismo e das religiões falsas, desafiando conceitos errôneos que muitas vezes obscurecem a verdade sobre a natureza humana e a criação. O materialismo, ao reduzir a existência humana a meros elementos físicos e químicos, deixa de lado a riqueza e a profundidade da experiência humana. Em contraste, as religiões falsas muitas vezes deturpam a essência da conexão entre Deus e o homem, obscurecendo a verdade com dogmas e rituais vazios. A revisão desses equívocos serve como uma preparação crucial para a ênfase que colocamos na criação especial e nas responsabilidades humanas. Ao entendermos que somos mais do que a soma de nossas partes físicas, abrimos espaço para contemplar a extraordinária dignidade que acompanha a criação à imagem de Deus. A criação especial destaca a singularidade e o propósito intrínseco em cada ser humano. Não somos acidentes cósmicos, mas resultados de um ato deliberado e amoroso do Criador. Essa compreensão transformadora não apenas nos eleva acima das limitações do materialismo, mas também nos convoca a reconhecer as responsabilidades inerentes à nossa posição privilegiada na criação. A introdução ao capítulo atual é, portanto, mais do que uma transição, é uma convocação para uma reflexão mais profunda sobre a natureza humana. Estamos diante da oportunidade de explorar as implicações de sermos feitos à imagem de Deus, considerando como essa verdade molda nossa identidade, relacionamentos e responsabilidades na jornada da vida. Ao trilharmos este caminho, somos guiados não apenas pela curiosidade intelectual, mas por uma busca sincera de compreender a profundidade do propósito divino em nossa existência. Cada página desta reflexão não é apenas um exercício de pensamento, mas uma jornada para desvendar as verdades eternas que lançam luz sobre o significado mais amplo da vida humana. O registro bíblico, marcado pela magnífica narrativa de Gênesis, desvenda a importância da criação à imagem e semelhança de Deus. É no capítulo 1, versículo 27, que encontramos a revelação dessa sublime verdade. A Escritura proclama que o ser humano é a dupla manifestação da imagem divina, refletida tanto no homem quanto na mulher. Este conceito transcende a narrativa inicial da criação e permanece como um fio condutor ao longo das páginas sagradas. Em Gênesis 5.3, mesmo após a queda da humanidade, vemos a continuidade da posição privilegiada conferida pela imagem de Deus. A descendência de Adão, mesmo carregando o peso do pecado original, não perdeu a marca distintiva de ser feita à imagem do Criador. A seriedade e sacralidade dessa posição humana são enfatizadas em Gênesis 9.6 e no Salmo 8.5-8. No primeiro, somos confrontados com a proibição divina de tirar vidas, pois cada ser humano carrega consigo a divina impressão. A reflexão sobre a posição humana se aprofunda no Salmo 8.5-8, que contempla a grandeza do Criador ao criar o homem apenas um pouco abaixo dos anjos, coroando-o com glória e honra. Assim,
A importância da criação à imagem e semelhança de Deus é uma narrativa contínua, entrelaçada ao longo das páginas inspiradas. Não é uma verdade isolada, mas uma sinfonia que ressoa desde os primórdios até os salmos poéticos. Essa revelação não apenas define nossa identidade, mas também oferece um padrão divino para orientar nossa conduta e interações no mundo. Em cada página, somos lembrados de nossa singularidade, responsabilidades e do valor intrínseco que carregamos como portadores da imagem do Deus Criador. No Novo Testamento, a revelação da imagem de Deus encontra sua expressão máxima em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Ele não apenas reafirma, mas personifica a perfeição da imagem divina. Destacar Jesus como a perfeita imagem de Deus é uma jornada que nos leva a explorar passagens fundamentais das Escrituras. A narrativa ganha profundidade ao contemplarmos Jesus como a imagem visível do Deus invisível, conforme expresso em Colossenses 1:15. Nele, vemos a união perfeita entre a divindade e a humanidade, rompendo barreiras e restaurando a imagem manchada pela queda. Jesus, em sua vida e ensinamentos, revela o caráter divino de amor, justiça e misericórdia, apresentando uma imagem que transcende as limitações humanas. 1 Coríntios 11:7 destaca a continuidade desse conceito no Novo Testamento, ao mencionar que o homem é a imagem e glória de Deus. Essa afirmação não é uma mera repetição, mas uma reafirmação crucial da identidade humana, agora redimida em Cristo. O apóstolo Tiago, em 3:9, complementa essa visão, enfatizando que os seres humanos são criados à semelhança de Deus, independentemente das circunstâncias. A conclusão que emerge é profunda. O ser humano, mesmo caído, mantém a posição privilegiada de ser a imagem de Deus. Jesus, ao encarnar essa imagem, não apenas restaura o que foi corrompido pelo pecado, mas inaugura uma nova era em que a redenção e a transformação continuam a moldar os que o seguem. Essa compreensão não apenas desafia, mas também inspira, reforçando a nobreza da humanidade e o chamado à conformidade com a imagem de Cristo. A teologia histórica da imagem de Deus revela um entendimento profundo e em constante evolução sobre a dignidade e o valor inerentes à humanidade ao longo da história cristã. Diferentes culturas e períodos da história testemunharam o reconhecimento desse valor, refletido tanto nas expressões religiosas quanto nos ensinamentos fundamentais da fé. Os padres da Igreja, nas primeiras eras do cristianismo, contribuíram significativamente para a formulação dessa teologia. Eles, inspirados pelas Escrituras, destacaram a criação do ser humano à imagem de Deus como um fator distintivo que eleva a humanidade a uma posição única. Essa ênfase não era apenas teórica, mas influenciava a prática e a ética cristã, moldando a compreensão do valor intrínseco de cada pessoa. Durante a Reforma, esse entendimento foi revigorado e ampliado. Reformadores como Lutero e Calvino reconheceram a importância da imagem de Deus na teologia e ética. Suas reflexões não apenas reiteraram a dignidade humana, mas também enfatizaram a necessidade de uma relação íntima entre o ser humano e Deus. Essa relação não era apenas um aspecto teórico, mas um chamado à comunhão pessoal, destacando a importância da imagem divina como fundamento para a vida espiritual. Citações dos pais da Igreja e reformadores permeiam os escritos da época, reforçando a ideia de que a valorização da imagem de Deus não é uma inovação recente, mas uma verdade eterna e central da fé cristã. Essa ênfase continuou a influenciar o pensamento teológico ao longo dos séculos, moldando a compreensão da dignidade humana em contextos diversos. Assim, a teologia histórica da imagem de Deus destaca não apenas a constância dessa doutrina ao longo dos séculos, mas também seu poder transformador na vida individual e na comunidade de fé. Essa narrativa teológica inspira os crentes a reconhecerem e respeitarem a imagem divina em si mesmos e nos outros, promovendo uma visão holística da dignidade humana que transcende culturas e épocas. A exploração do significado da imagem e semelhança em Gênesis 1:26 é um mergulho profundo em um conceito teológico central que tem gerado várias interpretações ao longo dos séculos. As palavras-chave imagem e semelhança têm sido alvo de debates e reflexões, cada interpretação oferecendo insights valiosos sobre a natureza e propósito da criação humana. Diversas correntes teológicas propuseram diferentes entendimentos dessas palavras.
Algumas abordagens enfatizam a dimensão espiritual e moral da imagem de Deus, destacando a capacidade humana de amar, criar, raciocinar e fazer escolhas éticas como características que refletem essa imagem. Outras linhas de pensamento veem a imagem de Deus como algo mais relacionado à função e à posição especial que o ser humano ocupa na criação. Simplificando o significado, podemos considerar a expressão "façamos o homem à nossa imagem" como uma designação especial e única. Ao ser criado à imagem de Deus, o ser humano recebe uma tarefa nobre: representar Deus na Terra. Essa representação não se limita apenas a aspectos físicos, mas envolve a capacidade de refletir características divinas por meio de ações, relacionamentos e responsabilidades. A ênfase na posição privilegiada do ser humano como imagem de Deus ressalta a singularidade e a dignidade intrínseca de cada pessoa. Essa posição não é resultado do acaso, mas de um ato deliberado de criação, com um propósito específico. A compreensão dessa designação especial implica a responsabilidade de viver de maneira que honre essa imagem, reconhecendo o valor singular de cada indivíduo e promovendo a justiça, a compaixão e o amor. Portanto, ao explorar as palavras-chave imagem e semelhança, somos conduzidos a uma apreciação mais profunda da complexidade e da beleza da criação humana. Essa compreensão não apenas nos desafia a refletir sobre nossa própria identidade, mas também nos inspira a reconhecer e respeitar a imagem de Deus em cada ser humano, promovendo assim uma visão mais completa e compassiva da humanidade. A natureza da imagem de Deus é multifacetada, sendo a personalidade uma das características fundamentais que refletem essa divina semelhança. Ao explorarmos a personalidade como um aspecto da imagem de Deus, nos deparamos com diferentes abordagens ao longo da história teológica que ajudam a desvendar essa complexa relação entre o Criador e a criatura. As abordagens substantiva, relacional e funcional são lentes através das quais os teólogos buscaram compreender a personalidade como imagem de Deus. A perspectiva substantiva destaca atributos específicos inerentes à pessoa, como inteligência, autoconsciência, sentimentos e volição. Esses elementos não apenas definem a singularidade do ser humano, mas também apontam para a riqueza da criação divina. A abordagem relacional enfatiza a dimensão social da personalidade, destacando a capacidade humana de se relacionar com Deus e com os outros. A ideia de que a imagem de Deus é expressa de maneira mais completa nas relações interpessoais ressalta a importância do amor, da comunhão e da responsabilidade mútua como reflexos divinos. A perspectiva funcional concentra-se nas funções específicas atribuídas ao ser humano, como a capacidade de exercer domínio sobre a criação e de representar Deus na Terra. A função não é separada da personalidade, mas está intrinsecamente ligada a ela, evidenciando que a imagem de Deus se manifesta não apenas em características estáticas, mas também em atividades dinâmicas. Analogicamente, o homem é considerado um reflexo da personalidade divina, sendo dotado de faculdades que espelham a grandeza e a complexidade do Criador. A inteligência, a autoconsciência, os sentimentos e a volição são dons divinos que, quando exercidos em harmonia com o propósito divino, revelam a imagem de Deus de maneira profunda e significativa. Dessa forma, ao explorar a personalidade como um aspecto da imagem de Deus, somos convidados a contemplar não apenas as características individuais que nos tornam únicos, mas também a compreender a profundidade da relação entre a criatura e o Criador. Essa reflexão não apenas enriquece nossa compreensão teológica, mas também nos inspira a viver de maneira que honre e expresse a imagem divina que carregamos. A dimensão moral da imagem de Deus permeia a essência da natureza humana, destacando a capacidade singular do ser humano para discernir entre o bem e o mal. Essa característica distintiva não apenas diferencia os seres humanos dos animais, mas também ressalta a complexidade e a profundidade da criação divina. A moralidade, nesse contexto, refere-se à capacidade inata do ser humano de compreender e avaliar as ações como moralmente corretas ou incorretas. Essa faculdade moral está intrinsecamente ligada ao livre-arbítrio, proporcionando aos seres humanos a liberdade de escolher entre diferentes cursos de ação, moldando assim seus destinos morais. Ao contrário dos animais, cujas ações são muitas vezes guiadas por instintos, os seres humanos possuem a notável habilidade de refletir sobre as consequências éticas de suas escolhas. Essa reflexão vai além do simples discernimento entre o bem e o mal, estendendo-se à compreensão das nuances morais e à capacidade de tomar decisões com base em princípios éticos.
A importância da responsabilidade moral na imagem de Deus destaca-se como um elemento crucial. A liberdade de escolha não é apenas um atributo, mas também uma responsabilidade intrínseca. A capacidade de agir de maneira ética e justa reflete não apenas a imagem divina no indivíduo, mas também a conexão profunda entre a criatura e o Criador. Essa capacidade moral é uma manifestação da participação humana na ordem moral estabelecida por Deus. A liberdade moral não é apenas um dom, mas também um chamado à responsabilidade diante do Criador. A reflexão sobre o bem e o mal, aliada à liberdade de escolha, revela a grandeza da imagem de Deus no ser humano e destaca a importância de viver em conformidade com os padrões morais estabelecidos por ele. Assim, a natureza moral da imagem de Deus não apenas distingue seres humanos como seres únicos, mas também os convida a uma jornada de autodescoberta ética, buscando constantemente a conformidade com a natureza moral do Criador que os formou à sua imagem. A dimensão espiritual da imagem de Deus traça uma conexão profunda entre o Criador e a criatura, destacando a essência espiritual e a singularidade da criação humana. No cerne dessa compreensão está a concepção de Deus como um ser espiritual, transcendente e imaterial, e a consequente criação única do homem à sua imagem. A espiritualidade, nesse contexto, refere-se à natureza imaterial e eterna que compõe a essência do ser humano. Ao contrário dos elementos físicos e temporais do mundo material, a espiritualidade transcende as limitações do espaço e do tempo. Ela é a parte mais profunda da identidade humana, conectando-se diretamente à natureza espiritual do divino. A Bíblia, ao descrever Deus como Espírito, estabelece a base para a compreensão da espiritualidade humana como parte integrante da imagem de Deus. Essa ligação espiritual não apenas define a singularidade da humanidade, mas também ressalta a importância da dimensão espiritual na jornada da vida. A imortalidade, como decorrência dessa essência espiritual, torna-se uma consideração fundamental na perspectiva cristã. A compreensão da imortalidade não apenas aponta para a vida após a morte, mas também para a eternidade da alma humana. A imagem de Deus, refletida na espiritualidade humana, transcende os limites do tempo terreno, lançando um olhar para a eternidade. Ao reconhecer a espiritualidade como componente essencial da imagem divina, somos convidados a explorar a profundidade da relação entre o Criador e sua criação. Essa dimensão espiritual não apenas confere dignidade e propósito à existência humana, mas também estabelece a base para uma busca significativa por uma conexão mais profunda com o divino. Assim, a natureza espiritual da imagem de Deus não apenas nos identifica como seres únicos, mas também nos orienta em uma jornada de descoberta espiritual, apontando para a busca constante de uma comunhão mais profunda com o Deus que nos formou à sua imagem. Essa dimensão espiritual não apenas enriquece a compreensão da imagem de Deus, mas também ilumina o caminho para uma vida em sintonia com a natureza espiritual intrínseca à nossa identidade divinamente inspirada. A atribuição do domínio humano sobre a terra e seus habitantes, como descrito nos primeiros capítulos de Gênesis, revela uma faceta crucial da imagem de Deus no homem. Essa responsabilidade transcendental não apenas enfatiza a posição privilegiada do ser humano na ordem da criação, mas também destaca a confiança divina ao confiar o governo da terra aos filhos de Deus. Ao receber o domínio sobre a terra, os animais e todos os elementos do ambiente, o homem assume uma função de gerenciamento, zelo e aprimoramento. Essa responsabilidade não se limita apenas ao controle, mas estende-se à proteção, preservação e desenvolvimento do que foi colocado sob seu domínio. É uma incumbência que exige não apenas autoridade, mas também sabedoria e amor pela criação. Os avanços científicos e tecnológicos, vistos como expressões desse domínio, evidenciam a capacidade única do ser humano de transformar o ambiente ao seu redor. No entanto, essa expressão de domínio não deve ser desvinculada de uma compreensão ética e responsável. A criatividade humana, quando alinhada com a verdadeira imagem de Deus, não se trata apenas de inovações tecnológicas, mas também de práticas que visam a sustentabilidade, a equidade e o bem-estar geral. A criatividade, portanto, é uma característica intrínseca à imagem de Deus no homem, refletindo a centelha divina que capacita a mente humana a conceber, construir e melhorar. Contudo, essa criatividade está intimamente entrelaçada com a responsabilidade. A verdadeira expressão do domínio humano não reside apenas na capacidade de transformação, mas na capacidade de fazê-lo com sabedoria, respeito e amor pela criação divina. Assim,
o domínio conferido ao ser humano não é apenas um privilégio, mas também uma carga de responsabilidade. É a chamada para governar não como tiranos, mas como administradores sábios e compassivos. Em última análise, a responsabilidade sobre a criação não é apenas um aspecto da imagem de Deus no homem, é uma demonstração tangível da parceria divina na coadministração do mundo que ele tão amorosamente formou. A essência relacional da imagem de Deus no ser humano é um aspecto profundamente significativo que reflete a própria natureza do Criador. No cerne da Trindade, Deus existe como uma comunidade de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Essa intrincada dança de relacionamentos divinos serve como modelo para nossa própria expressão da imagem de Deus por meio da relacionabilidade humana. O Deus triuno não é um Deus solitário, mas um Deus de relacionamentos. O homem, criado à imagem desse Deus relacional, herda a capacidade e o anseio pela comunhão. Isso se desdobra em várias direções, com Deus, com os outros, consigo mesmo e com a própria natureza. No relacionamento com Deus, o ser humano reflete a sua imagem ao buscar uma conexão íntima e pessoal. A oração, a adoração e a busca espiritual são expressões desse anseio por comunhão com o divino. A capacidade de se relacionar verticalmente, transcendendo o tangível e buscando relacionamento com o transcendente, é uma manifestação distintiva da imagem de Deus no homem. Nos relacionamentos interpessoais, a imagem de Deus se revela na busca por amor, compaixão, justiça e perdão. A habilidade de formar laços significativos, de se importar com o próximo e de criar comunidades de apoio reflete a beleza da imagem divina em nós. Essa dimensão relacional se estende também à relação consigo mesmo, compreendendo a importância da autoconsciência, do autoamor e da busca por um propósito mais elevado. Além disso, a imagem de Deus se expressa na relação do ser humano com a natureza. A responsabilidade dada ao homem sobre a criação não é apenas um ato de domínio, mas também um chamado à preservação e ao cuidado. O respeito pela natureza e a busca por uma convivência sustentável refletem a imagem de Deus no cuidado para com o ambiente que ele mesmo designou. Assim, a centralidade da relacionabilidade na compreensão da imagem de Deus destaca não apenas a singularidade desse aspecto, mas também sua amplitude e diversidade. É por meio dos relacionamentos que a imagem divina se manifesta de maneira mais plena, revelando o caráter relacional do Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. A abordagem da complementaridade na unidade entre homem e mulher é crucial para uma compreensão mais profunda da imagem de Deus na humanidade. Ao analisar Gênesis 1:27, que afirma que Deus criou o homem à sua imagem, ambos os sexos, masculino e feminino, são incluídos nessa declaração. Isso não apenas ressalta a igualdade intrínseca entre homem e mulher, mas também aponta para a complementaridade que existe na união de ambos. A ênfase na igualdade de gênero na teologia da imagem de Deus destaca que ambos os sexos compartilham igualmente a dignidade, o valor e a posição privilegiada como reflexos do divino. Homem e mulher são igualmente amados, dotados de dons e chamados para expressar a imagem de Deus de maneiras distintas, mas complementares. A união dos dois sexos é vista como um reflexo mais completo da imagem divina. Isso não significa que a plenitude da imagem de Deus reside apenas em um gênero, mas, ao contrário, é revelada na interação harmoniosa e complementar entre ambos. Essa complementaridade não implica superioridade ou inferioridade, mas sim uma cooperação e colaboração que enriquecem e aprimoram a expressão da imagem divina. A relação entre homem e mulher é muitas vezes comparada à relação entre Cristo e a Igreja nas Escrituras cristãs, destacando a profundidade da união e a importância da parceria. Assim como a Trindade é uma comunidade de amor, a relação entre homem e mulher, baseada na igualdade e complementaridade, reflete essa comunhão divina na criação. A relevância da igualdade de gênero na teologia da imagem de Deus não apenas reforça a justiça e a equidade, mas também amplia nossa compreensão da divindade. Ao reconhecer a igualdade entre homem e mulher, somos desafiados a superar estereótipos culturais e abraçar uma visão mais abrangente da imagem de Deus na humanidade. Essa visão integrada promove um entendimento mais profundo da beleza e da riqueza da diversidade de expressão da imagem divina no mundo. A compreensão de Jesus como a imagem perfeita de Deus é um aspecto fundamental da teologia cristã, revelando não apenas sua divindade, mas também sua singularidade como um modelo definitivo para a humanidade.
Várias passagens bíblicas destacam essa verdade, oferecendo uma visão abrangente do papel de Jesus na revelação da imagem divina. Em João 1,18, encontramos a afirmação de que Jesus está no seio do Pai, revelando-o de maneira única. A expressão primogênito de toda a criação em Colossenses 1,15 não se refere a uma criação temporal, mas destaca a supremacia de Jesus sobre tudo que foi criado, sublinhando sua posição única como aquele que reflete a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 destaca a expressão exata do seu ser, enfatizando que Jesus não é apenas semelhante a Deus, mas é a encarnação completa da divindade. Aqui, a perfeição da imagem de Deus em Jesus é ressaltada, indicando que, ao olharmos para Cristo, vemos Deus de forma plena e sem distorções. O convite à conformidade com a imagem de Cristo não é apenas uma exortação moral, mas uma chamada para participarmos da obra redentora que ele realiza. A perfeição de Jesus não é intimidante, é transformadora. Somos convidados não apenas a admirar sua perfeição, mas a sermos transformados por ela, permitindo que o Espírito Santo opere em nós para nos conformar à imagem de Cristo. Ao seguir esse convite, os cristãos buscam imitar não apenas as ações externas de Jesus, mas também aprofundar-se em sua espiritualidade, emular seu amor sacrificial, cultivar sua compaixão e viver em busca da vontade do Pai. Assim, a perfeição da imagem de Deus em Jesus não é apenas um padrão inatingível, mas uma fonte de inspiração e poder para a transformação contínua daqueles que escolhem segui-lo. A herança e o destino humanos, relacionados à jornada de desenvolver a imagem de Deus, são conceitos profundamente entrelaçados na teologia cristã. A compreensão de que todos os seres humanos são herdeiros da imagem divina é central para a visão bíblica da humanidade. Essa herança não se baseia em méritos individuais, mas na criação original do ser humano à imagem de Deus, como declarado em Gênesis 1,26. A ideia de ser um herdeiro da imagem divina implica em uma responsabilidade e um potencial inerentes. Cada pessoa, por ser portadora dessa imagem, possui uma dignidade intrínseca e uma conexão especial com seu Criador. No entanto, essa herança também traz consigo a consciência da queda e da necessidade de restauração, o que nos leva ao destino humano de crescer na semelhança com Cristo. O destino humano é, portanto, mais do que uma jornada pessoal, é uma busca pela restauração da imagem de Deus que foi obscurecida pelo pecado. A transformação e o crescimento espiritual desempenham um papel crucial nesse processo. Paulo, ao escrever aos Coríntios, fala sobre a transformação progressiva do crente à semelhança de Cristo, refletindo a glória do Senhor com o rosto descoberto, 2 Coríntios 3,18. Essa jornada implica em uma colaboração ativa com o Espírito Santo, que age em nós para nos conformar à imagem de Cristo. O destino humano, então, não é apenas uma realização individual, mas uma participação na redenção divina que visa restaurar a plenitude da imagem de Deus na humanidade. O propósito final é que, ao crescermos na semelhança com Cristo, possamos refletir mais claramente a glória de Deus e cumprir o propósito para o qual fomos criados. Assim, a herança e o destino humanos, vinculados à imagem de Deus, tornam-se uma narrativa de redenção e restauração, convidando cada pessoa a participar ativamente da obra divina em suas vidas e a abraçar a jornada de crescimento espiritual em direção à semelhança com Cristo. A compreensão e a valorização da imagem de Deus enfrentam uma série de desafios e perigos no contexto cultural e filosófico contemporâneo. A distorção desses conceitos muitas vezes ocorre devido a influências culturais que moldam percepções equivocadas sobre a natureza humana e sua relação com o divino. As distorções culturais frequentemente se manifestam na ênfase excessiva em valores temporais e materialistas, minimizando a importância da dimensão espiritual e moral da existência humana. Além disso, filosofias que negam a existência de uma ordem divina ou atribuem à humanidade um status puramente biológico e evolutivo podem contribuir para a perda do entendimento da imagem de Deus. A abordagem cristã para superar esses desafios requer discernimento e firmeza na fé. Isso envolve a defesa da verdade bíblica sobre a criação e a dignidade inerente ao ser humano como imagem de Deus. Os cristãos são chamados a resistir às pressões culturais que desvalorizam a vida humana, promovem a autossuficiência desvinculada de uma responsabilidade moral e minimizam a busca espiritual. A necessidade de discernimento torna-se evidente na era da informação, onde diversas ideias competem pela atenção e a aceitação.
Os cristãos são desafiados a discernir entre concepções verdadeiras e falsas sobre a imagem de Deus, mantendo-se firmes na fé cristã e comunicando de maneira clara e amorosa a visão bíblica da humanidade. Além disso, é crucial cultivar uma compreensão robusta da teologia bíblica da imagem de Deus, destacando não apenas a criação especial e a dignidade humana, mas também a necessidade de redenção e restauração por meio de Cristo. Isso oferece uma resposta sólida às distorções culturais, enfatizando a verdade fundamental de que, apesar da queda, a imagem de Deus no ser humano permanece e pode ser restaurada pela graça divina. Assim, diante dos desafios e perigos da distorção da imagem de Deus, a abordagem cristã visa preservar e proclamar a verdade bíblica, buscando a renovação da compreensão cultural sobre a dignidade e propósito humanos à luz da imagem de Deus. A compreensão da imagem de Deus não é apenas uma questão teológica abstrata, ela tem implicações profundas e tangíveis na vida pessoal e na sociedade como um todo. Quando uma pessoa internaliza a verdade de que cada ser humano é criado à imagem de Deus, isso tem o potencial de desencadear uma transformação pessoal significativa. A percepção da própria dignidade e valor intrínseco, derivados da imagem divina, influencia a maneira como as pessoas se veem e se relacionam consigo mesmas e com os outros. Essa compreensão pode levar a uma maior autoaceitação, autoestima e respeito mútuo. A ideia de que cada indivíduo carrega consigo uma porção da imagem de Deus enfatiza a igualdade fundamental entre todas as pessoas, independentemente de diferenças culturais, étnicas, econômicas ou sociais. Além da esfera pessoal, a compreensão da imagem de Deus também tem implicações éticas significativas na sociedade. Reconhecer a dignidade intrínseca de cada ser humano implica tratar os outros com respeito, justiça e compaixão. Isso se reflete em questões como direitos humanos, justiça social, igualdade de gênero e combate à discriminação. A compreensão da imagem de Deus convoca os indivíduos a agir de maneira ética, promovendo uma sociedade onde a dignidade humana seja valorizada e protegida. Esse chamado à ação inclui o engajamento em causas sociais, o apoio a iniciativas de justiça e a defesa dos direitos fundamentais de todas as pessoas. Na esfera pública, uma sociedade que abraça a compreensão da imagem de Deus é caracterizada por leis e políticas que protegem a dignidade humana, promovem a igualdade e procuram o bem comum. A ética baseada na imagem de Deus influencia a forma como os líderes tomam decisões, priorizando o respeito pelos direitos individuais e a promoção do bem-estar coletivo. Em resumo, a compreensão da imagem de Deus tem um impacto profundo na transformação pessoal e nas dinâmicas sociais. Ela desafia a visão de mundo que desvaloriza a vida humana e inspira uma abordagem ética que busca refletir a dignidade intrínseca de cada pessoa em todas as áreas da vida e da sociedade. Desenvolver a imagem de Deus na prática vai muito além de uma teoria abstrata, é uma jornada diária de compromisso, reflexão e ação. A busca pela semelhança com Cristo nas ações cotidianas é um convite para viver de acordo com os princípios e valores que refletem a natureza divina que habita em cada pessoa. Isso implica em um compromisso consciente de moldar as escolhas e decisões diárias de acordo com a ética e o amor que emanam da imagem de Deus. Na prática, isso pode envolver atitudes de compaixão, generosidade, perdão e busca pela justiça. Cada interação, seja em casa, no trabalho ou na comunidade, se torna uma oportunidade para expressar a imagem de Deus por meio do amor ao próximo. Comprometer-se com valores que refletem a imagem de Deus implica em resistir às pressões culturais que promovem valores contrários. Em um mundo muitas vezes guiado por princípios egoístas, a escolha de viver em harmonia com a imagem divina pode ser desafiadora. No entanto, é exatamente nesses desafios que a verdadeira transformação ocorre. Exemplos concretos de como desenvolver a imagem de Deus na prática podem incluir atos de bondade cotidiana, voluntariado em causas sociais, a defesa dos oprimidos e marginalizados, e a promoção da reconciliação em relacionamentos difíceis. A simplicidade do dia a dia se torna o palco onde a imagem de Deus é refletida, e cada escolha, por menor que seja, contribui para a construção de uma vida que testemunha a presença divina. No entanto, esses desafios práticos não são apenas individuais, são também comunitários. Uma comunidade comprometida em desenvolver a imagem de Deus coletivamente se torna um farol de esperança e transformação em seu contexto. Ela influencia não apenas seus membros, mas também aqueles ao seu redor, convidando todos a participarem dessa jornada de crescimento espiritual.
Em última análise, desenvolver a imagem de Deus na prática é um convite a uma vida de significado, propósito e impacto. É a busca constante por refletir os atributos divinos em cada ação, relacionamento e escolha, transformando não apenas a vida individual, mas também o mundo ao nosso redor. À medida que concluímos nossa exploração do capítulo 3, é fundamental recapitular a riqueza e a profundidade da compreensão da imagem de Deus no ser humano. Desde a criação, quando Deus declarou, façamos o homem à nossa imagem, até a revelação contínua dessa verdade ao longo das Escrituras, fica claro que cada pessoa carrega uma dignidade única como portadora dessa imagem divina. Ao longo desta jornada, mergulhamos nas várias facetas dessa imagem, a natureza substancial, relacional, funcional, moral, espiritual, o domínio e a complementaridade. Cada uma dessas dimensões contribui para a complexidade e beleza da imagem de Deus, destacando a singularidade e o propósito intrínseco de cada vida. Contudo, a compreensão teórica não é suficiente. O desafio que se apresenta a cada um de nós é a aplicação prática desses princípios em nossa vida diária. Somos chamados não apenas a conhecer intelectualmente nossa identidade como imagem de Deus, mas a viver de acordo com essa dignidade conferida por Deus. Esse desafio transcende as fronteiras do conhecimento teológico e invade o território da prática cotidiana. Envolve a forma como tratamos os outros, como enfrentamos desafios, como usamos nosso tempo e recursos, como buscamos justiça e como vivemos em comunidade. Em cada decisão e interação, somos chamados a refletir a imagem do Deus que nos criou. Assim, a conclusão deste capítulo não é apenas um fechamento de ideias, mas um convite para uma transformação de vida. É um chamado para a ação, para que vivamos de maneira que, ao olharem para nós, os outros possam vislumbrar algo do divino. A imagem de Deus em nós não é uma realidade estática, mas dinâmica, crescendo e se desenvolvendo à medida que caminhamos nesta jornada da fé. Nossa oração é que este capítulo não seja apenas uma informação a mais, mas um catalisador para uma vida mais profunda e significativa. Que cada um de nós, ao abraçar a verdade de ser imagem de Deus, possa se tornar um agente de transformação em nosso mundo, refletindo a luz divina de maneira que impacte e inspire todos ao nosso redor. Que esse entendimento não apenas enriqueça nossas mentes, mas molde nossos corações e guie nossas mãos na construção de um mundo mais justo, amoroso e compassivo. O desafio está lançado, e a jornada continua. Questionário para melhor fixação do capítulo. Pergunta 1. Por que é tão importante atribuir ao ser humano a imagem de Deus? Em sua opinião, por que Deus nos criou assim? Resposta. Atribuir ao ser humano a imagem de Deus é crucial porque confere um valor intrínseco e uma dignidade divina a cada pessoa. Essa compreensão estabelece a base para a ética, moralidade e respeito à vida. Deus nos criou à sua imagem para estabelecer um relacionamento significativo conosco, refletir sua natureza amorosa e participar co-criativamente em seu plano para a Terra. Pergunta 2. Em suas próprias palavras, que quer dizer que somos imagem e semelhança de Deus? Resposta. Em minhas palavras, ser imagem e semelhança de Deus significa que fomos criados para refletir sua natureza em diversos aspectos, como moralidade, relacionamentos e domínio sobre a criação. Não é apenas uma semelhança física, mas uma conexão espiritual e moral que nos une ao nosso Criador. Pergunta 3. Liste as 5 maneiras em que somos parecidos com Deus e dê uma pequena explicação de cada uma. Resposta. Natureza substancial refere-se à singularidade da alma humana, distinta de outras formas de vida. Relacionalidade, capacidade de nos relacionarmos com Deus, outros, nós mesmos e a natureza, espelhando a Trindade. Moralidade, dotados de discernimento moral, exercemos livre-arbítrio e responsabilidade ética. Espiritualidade, reflete a dimensão espiritual, destacando nossa conexão única com o divino. Domínio, mandato de governar sobre a terra, expressando criatividade e cuidando da criação. Pergunta 4. Como é que o Deus invisível se revelou de forma perfeita à humanidade? Resposta. O Deus invisível se revelou perfeitamente à humanidade através de Jesus Cristo, a encarnação de Deus. Jesus veio para revelar o caráter divino, ensinar sobre o reino de Deus e oferecer redenção por meio de seu sacrifício na cruz. Pergunta 5.
De que forma a imagem de Deus é nossa herança? Resposta: a imagem de Deus é nossa herança ao conferir dignidade, propósito e responsabilidade. Ela nos chama a cuidar da criação, buscar justiça e crescer na semelhança com Cristo, formando nossa identidade e propósito divinos. Irmãos e irmãs, quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês por dedicarem tempo e empenho a este curso de teologia. Suas contribuições enriqueceram nossos diálogos e fortaleceram nosso entendimento sobre a imagem de Deus. Agradeço especialmente pelo compromisso e dedicação que demonstraram ao longo deste capítulo. É inspirador ver o desejo ardente de buscar conhecimento e aprofundar-se na compreensão da palavra de Deus. Que Deus abençoe abundantemente o ministério que estamos construindo juntos. Que nosso compromisso de servir às necessidades daqueles a quem atendemos seja sempre impulsionado pela luz da verdade divina. Encorajo a todos a se inscreverem no canal, pois é uma maneira de fortalecermos ainda mais nossa comunidade e continuarmos explorando juntos as verdades profundas da teologia. Não deixem de verificar o conteúdo em meu canal, conforme descrito abaixo, e compartilhem com outros buscadores de conhecimento. Mais uma vez, agradeço a cada um por sua participação ativa e pelas reflexões significativas que compartilharam. Espero ansiosamente pelo próximo encontro em nosso curso de teologia, confiante de que Deus continuará a nos guiar em nossa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre vocês e sobre suas vidas. Até breve. Em gratidão. Deus os abençoe.